E quem é a tia que vai ficar com as crianças hoje? Tia Ana Paula. Muito bem, meus irmãos, vamos fechar nossos olhos, vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus e Pai que está nos céus, nós queremos agradecer ao Senhor por esse momento que o Senhor nos permite estarmos reunidos aqui na Tua casa, nesse lugar de oração e de proclamação da Tua palavra. Te louvamos pela comunhão dos irmãos e por aquilo que nos traz aqui, a Tua presença, o desejo de proclamar a Tua palavra, de adorar o Teu nome, de fazer conhecida a Tua misericórdia e o Teu amor que se revela a nós em Jesus Cristo. Te agradecemos pela dedicação dos dízimos e das ofertas, porque é a maneira que nós encontramos de, em obediência à Tua palavra, mostrar o nosso compromisso com a Tua obra, o nosso amor por aqueles que estão perdidos e o nosso desejo de demonstrarmos a nossa fidelidade e o nosso compromisso em caminharmos com o Senhor na expansão do Teu reino. Pedimos ao Senhor que abençoe o Teu povo, que o poder e o cuidado do Senhor supra as necessidades de cada lar, de cada vida dos membros da Tua igreja, e que haja sempre em nós, ó Deus, esse temor, esse comprometimento e essa confiança, essa fé, para que possamos devolver ao Senhor aquilo que te pertence, nossos dízimos, mas também ofertarmos, demonstrando nosso compromisso, nosso amor pela Tua obra. Abençoa a Tua igreja na administração desses recursos, Senhor. Não só a Tua igreja, que administra, que aplica esses recursos no trabalho local e que envia parte desses recursos para as nossas juntas de missões, mas também abençoa, Deus eterno, aqueles que estão gerindo as juntas de missões, aqueles missionários que são enviados ao campo, para que esses recursos que são investidos aqui se transformem em vidas alcançadas pela Tua graça e pelo Teu amor nos campos missionários. Pedimos ao Senhor, Deus eterno, agora, pela vida dessas nossas crianças, que o Senhor as abençoe, abençoe as professoras que, de forma dedicada, interpretam a Tua palavra na linguagem que as nossas crianças possam entender, a fim de que desde essa tenra idade possam reconhecer o Teu amor, o Teu cuidado e possam render seus coraçõezinhos ao Senhor. Abençoa esse trabalho do Ministério Infantil, abençoa os cooperadores desse ministério, toca nos corações, ó Deus, para que nós tenhamos cada vez mais cooperadores e assim tenhamos condição de estarmos cuidando e abençoando de um número cada vez maior de crianças. Agora, Deus eterno, te pedimos pelo restante desse culto, por aquilo que havemos de experimentar ainda na Tua presença, enquanto buscamos celebrar o Teu nome. Que o Senhor fale ao nosso coração, ó Deus, e que o Senhor trate a nossa vida, a fim de que estejamos no centro da Tua vontade. Essa é a nossa oração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Enquanto as nossas crianças são encaminhadas para o seu espaço, para poderem ser ministradas na palavra do nosso Deus, eu quero convidar o pastor Luiz Vicente. O pastor Luiz Vicente tem a responsabilidade de interpretar a palavra do nosso Deus aos nossos corações nessa noite. Pastor Luiz Vicente, membro da Igreja Batista Sul, coopera ali com o pastor Ricardo, né, na proclamação da palavra do nosso Deus ali. Pastor Vicente é responsável pelo trabalho de missões, a divulgação de missões ali na IBSU, e ele também coopera com a missão Frontier. E aí a gente vai descobrir um pouquinho sobre a missão, li um pouquinho, né, ali na internet para entender um pouquinho do que é, mas ninguém melhor para nos falar a respeito desse trabalho, o trabalho que tem como objetivo levar a palavra de Deus àqueles que estão distantes. Quando falamos sobre missões, isso precisa arder os nossos corações. Hoje pela manhã eu comentei com os irmãos, no retiro de pastores, nós tivemos ali com o diretor executivo da Junta de Missões Mundiais, e ele compartilhou conosco os avanços que temos tido nos campos missionários, particularmente na China, através da nossa Junta de Missões Mundiais. Então, na medida que ele compartilhava, a vontade era de filmar aquilo para trazer para a igreja, né? Mas não pode filmar. Por que não pode? Porque, na verdade,
esse trabalho ele é realizado, ou esses trabalhos são realizados em países onde o evangelho é perseguido. Então, nós temos missionários lá, que estão atuando em lugares muito específicos lá, desenvolvendo projetos. Se a gente filma e a gente compartilha, alguém copia esse vídeo e aí, inadvertidamente, joga isso na internet, a gente compromete o trabalho que está acontecendo. Mas eu confesso aos irmãos que o meu coração assim ardeu de ver que lugares em que os missionários americanos há tantos anos tentavam fazer avançar a obra e não conseguiram durante muitos anos. Nesses últimos anos, os nossos missionários de missões mundiais têm feito o trabalho prosperar lá. Nós louvamos a Deus. É um tempo, portanto, de avanço do trabalho missionário no mundo. E quando falamos sobre isso, o nosso coração precisa se alegrar. Então, estou assim com uma expectativa muito grande de que aquilo que o pastor Luiz Vicente vai nos trazer nessa noite aqueça ainda mais o nosso coração. Como igreja, precisamos viver missões. Então, que Deus use a sua vida. Eu quero orar pela sua vida. Vamos fechar nossos olhos, irmãos. Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, Senhor, porque é o teu amor no nosso coração que nos faz amar aqueles que não conhecemos, aqueles que estão tão distantes de nós, mas que são alvo do teu amor e da tua salvação. Então, te louvamos porque os nossos corações ardem por missões. E nessa noite, Senhor, eu quero colocar nas tuas mãos a vida do pastor Luiz Vicente, que vem nos trazer uma palavra sobre missões. A nossa expectativa, ó Deus, é que o teu filho seja instrumento nas tuas mãos, para que o desejo do Senhor, aquilo que está no coração do Senhor, seja comunicado através dos seus lábios aos nossos corações. Fala então aos nossos corações nessa noite, Senhor, e a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus o obrigado, pastor. Boa noite, irmãos, graça e paz. É uma alegria poder estar aqui com vocês para passar esse tempo juntos, refletindo e meditando e nos expondo diante de Deus e da sua palavra sobre o tema missões. E particularmente, quando alguém fala assim, vamos cantar um cântico antigo, que eu me sinto tão à vontade para cantar, isso incomoda, mas a barba é só ficção, tá bom? Mas que privilégio poder cantar e começar a nossa mensagem com essa expectativa de que todos que estão aqui desejam que Jesus brilhe através de nós. É um desafio, e como o pastor Assis falou, eu e a minha família temos o privilégio de servir a Frontiers, aqui estamos eu hoje, a minha esposa está aqui, os nossos filhos, Pietro e Júlia, minha esposa chama-se Lilian, e nós temos o privilégio de servir a essa missão. Você pode, me ajudem aí para não falar nada que eu não posso falar, já que o pastor falou que a gente tem um cuidado muito grande para explicar quem é a Frontiers, mas se você tem Instagram ou usa o seu celular durante o culto, você fica à vontade para pesquisar sobre a Frontiers, pode, tá bom? Frontiers.org, essa missão, ela nasceu há 40 anos nos Estados Unidos, tem 18 anos no Brasil, e ela é voltada exclusivamente para o evangelismo e plantação de igreja entre povos muçulmanos. Já seria um grande desafio, mas os menos engajados. Menos engajados significa que eles não têm um crente ou uma igreja estabelecida num raio de 200 quilômetros para poder ser uma testemunha viva e efetiva, de que a grande maioria deles não tem a palavra na sua própria língua. E não engajados quer dizer que essa missão tem que ser feita por alguém que não é natural daquele povo, daquela etnia ou daquela nação. Então, quando pastor Assis falou sobre igrejas que são perseguidas, a Frontiers, a gente chama de F, para não ficar falando esse nome em inglês o tempo inteiro, tá bom? É Fronteiras. A F está atuando com missionários entre os povos muçulmanos. E o Greg Livingstone, que é o fundador da missão, ele já era envolvido com missões há mais de 40 anos, 40 anos atrás, ele é um homem envolvido com missões, e ele um dia participando de um evento de missões, ele sentiu despertados, porque as missões iam para o mundo e pregavam o evangelho a quem tinha oportunidade, e muitas delas evitavam os povos muçulmanos, e ele foi despertado por Deus para fundar uma missão que se dedicaria exclusivamente
a evangelizar os povos muçulmanos pelo mundo. Perguntinha de conhecimento geral. Quantos muçulmanos vocês acham que existe no mundo hoje? É isso mesmo, por aí. Então, alguém arrisca? Certo? Quase mesmo, quase. Certo? Mas se nós colocarmos um compasso ali no centro da China, né, e fizer um círculo, certo? 2% da população de muçulmanos está naquela região, né? Nós achamos que população muçulmana é quem? Qual povo? Árabes, certo? A Liga Árabe são 22 nações, 260 milhões, mais ou menos, 250, dependendo de onde você consultar, 240, dependendo da fonte. Tá bom? Então, vamos ficar com 260 países de língua árabe, né? Mas nós temos mais 1 bilhão e pelo menos 500 milhões de muçulmanos espalhados pelo mundo. Um pouco deles na África subsaariana e a grande maioria deles no sul, sudoeste da Ásia, que é onde está a população da China, que o irmão citou, da Índia, Paquistão, Uzbequistão, Afeganistão, estão tudo lá, né? E mais a população árabe. Então, é um desafio. Eu convido vocês a entrarem, né, em contato com a F, né, entrar em contato com a Missão Frontiers, porque daqui, aonde você está, exatamente aqui, pastor, da igreja local, da Igreja Batista no Granbury, é possível servir a quem está alcançando os povos muçulmanos, e da sua casa é possível você alcançar os povos muçulmanos e contribuir com aqueles que estão lá. Eu e a minha esposa, nós somos coordenadores do Departamento de Saúde Integral dessa missão, que cuida das pessoas que estão no campo, buscando alcançar e fazer seguidores de Jesus. Porque lá eles são seguidores de Maomé, e nós queremos apresentar a fé genuína e fazê-los seguidores de Jesus. São homens, mulheres, jovens, famílias que foram para o campo e estão lá investindo tempo para aprender um dos idiomas mais difíceis que existe na face da terra. Porque para você apresentar o evangelho para um árabe ou para um muçulmano, você tem que falar na língua sagrada, que é o árabe. Para assuntos espirituais, como a lei de fé deles, o Corão, veio através do árabe, então, assuntos religiosos, para poder falar com o muçulmano, você tem que falar na língua dele. Se você falar um ótimo inglês, ele vai cumprimentar, ele vai ser educado e não vai te ouvir absolutamente nada sobre temas religiosos que envolvem a fé. E muitos desses servos de Deus estão lá, então, com as suas famílias, aprendendo uma nova língua, envolvendo com uma nova cultura, mas tendo que ter um plano de missão, um plano de atuação no campo, porque eles não podem ser identificados como pastores e missionários. Então, se você é professor de idiomas e sabe inglês, você é convidado a se voluntariar para a F, certo? Porque você tem chance de ir para o campo e participar com um negócio de escola de idiomas lá, onde você vai ensinar inglês, você vai aprender o árabe na escola, e isso te dá uma chance de ter visto num país desse. Bom, mas tem muitas outras formas de servir, bom? Né, eu sou pastor, sou psicólogo, né, eu e minha esposa somos terapeutas de casal e família, e a gente serve a esses trabalhadores que estão no campo. Tem pessoas que são tradutores, tem pessoas que são contabilistas, tem fisioterapeuta, tem nutricionista. Daqui você pode abençoar quem está no campo. E esse é um desafio para você desde já, né, já que eu estou apresentando a missão, certo? Se você quiser ser voluntário da Frontiers, ou saber como que faz isso, me procure ao final do culto, que a gente vai ter um privilégio, um prazer muito grande de te explicar mais e melhor. Mas o nosso compromisso com a obra missionária envolve quem está lá no outro lado do mundo. Envolve todos os povos, todas as tribos, línguas, etnias e nações. Mas o nosso compromisso e a nossa responsabilidade com missões envolve quem está do outro lado do mundo, mas envolve quem está do outro lado da rua.
Pode, se você mora em apartamento como eu, pode ser, envolva quem está do outro lado do corredor, ou no andar de cima ou no andar de baixo. E por vezes, quando a gente vem para um culto de missões, ou a gente vem falar, ou a gente vem ouvir sobre missões, a gente está pensando em pessoas que não são alcançadas dentro da nossa cidade. Sim, existe um trabalho de uma determinada igreja aqui, tem mais de uma, mas tem uma igreja que tem investido tempo para alcançar venezuelanos, saiu e eu não falo outra vez, que estão aqui na nossa cidade. A igreja dedica exclusivamente a pregar para essas pessoas que vieram como refugiados, não necessariamente expulsos do seu país, ou vieram buscar abrigo e acharam aqui. O nosso contato com refugiados ainda é muito pouco, mas nós temos tido o privilégio de receber, por questões duras nos países árabes e muçulmanos, nações, algumas igrejas aqui em Juiz de Fora receberam sírios, né, no passado remoto, e atualmente, né, temos recebido no Brasil muitos afegãos. E olha só, Deus manda a gente ir para levar o evangelho, mas Deus está trazendo povos não alcançados para dentro da nossa nação, para a gente fazer alguma coisa. E sabe qual que é a primeira reação de alguns cristãos? Aqueles que vão islamizar o mundo estão chegando aqui. Totalmente contrário àquilo que aconteceu em Atos dos Apóstolos, que eram as boas novas, aqueles que eram conhecidos como os do caminho, estavam cada vez mais espalhando o evangelho, até que um dia eles chegaram numa cidade, e isso foi dito a respeito dos cristãos, aqueles que estão transtornando o mundo com essa verdade do caminho, chegaram aqui também. Então, irmãos, pensar e falar sobre missões era para ser um tema bem mais natural do que é no nosso dia a dia, né? Mas hoje, lendo um texto de Mateus, e também passei pelo texto de Atos, irmão, que é tão natural e tão desafiador para a obra missionária, eu queria te fazer uma pergunta. Aonde na Bíblia fala que não é para todos os crentes serem missionários? Nós já pensamos dessa perspectiva? De investigar a palavra de Deus e falar assim, você não foi separado para missões. Porque a gente tem uma tendência de falar, não, fulano foi separado para a obra missionária. Mas qual de nós, membros da Igreja de Jesus Cristo, não recebemos a comissão e a ordem que hoje foi lida para nós? Vocês receberão poder, vocês receberam poder. Nós recebemos poder, é o Espírito Santo. Vocês receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Por que a gente precisa de poder? Porque na nossa própria vontade nós não temos condição de ser testemunhas da grandiosidade da salvação que nós temos em Cristo Jesus. Nós temos que estar cheios do poder para poder falar da salvação, o tamanho que ela é. Quando a gente não está cheio do poder do Espírito Santo, a gente anuncia uma salvação bem pobre e medíocre, que não instiga ninguém, que não desafia ninguém a nada. Mas quando nós estamos preenchidos, cheios e plenos do Espírito Santo, nós queremos que a luz de Jesus brilhe em nós. E se tem um vizinho doente em casa, a gente fala assim, vou orar por você. E ora. E depois diz, e aí, melhorou? Se não, vou orar de novo. É a luz de Jesus brilhando em nós, não é nós temos a chance de abrir a passagem bíblica que você mais gosta e ter a chance de falar toda a verdade da salvação num dia. Mas é mostrar que você é salvo e que essa salvação é para transformar vidas. Vamos abrir a nossa Bíblia, ou se puder projetar, eu uso a Nova Almeida atualizada. 2 Coríntios, capítulo 5. Esse porta-copo é específico para desastrados, né? Obrigado.
2 Coríntios, capítulo 5, o tema da missões, da Junta das Missões Nacionais é Jesus transforma. E há um contexto muito específico da onde o versículo tema foi tirado, e nós queremos observar pelo menos alguns aspectos para fazer uma aplicação sobre a nossa responsabilidade como igreja do Senhor Jesus. Como igreja do Senhor Jesus, nós somos pessoas transformadas, anunciando o Evangelho a pessoas que precisam de transformação. Gostaria que você ouvisse, lesse essa passagem comigo com essa verdade, com esse resumo em sua mente. Nós, a igreja de Jesus Cristo, nós que somos crentes em Cristo, nós somos pessoas que já passamos e experimentamos por uma transformação, pela fé. E nós somos convocados a anunciar o Evangelho a pessoas que precisam de transformação. 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 14 até o versículo 2 do capítulo 6. Paulo está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo, pois o amor de Cristo nos domina, ou nos constrange em algumas versões, pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto, um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos a vocês que se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também exortamos a vocês, não recebam em vão a graça de Deus, porque ele diz, no tempo aceitável escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Que Deus acrescente a sua bênção, a sua palavra. Amém? Irmãos, quando nós pensamos em levar as boas novas do Evangelho, quando nós pensamos em falar de missões, isso já implica a nossa ação missionária. E a nossa ação missionária é porque um dia nós fomos alcançados pela ação missionária, ou de uma igreja, de uma pessoa, ou de uma família. Só que às vezes nós não colocamos com essas palavras. Mas um dia você foi alvo, ou de estar num culto, ou de alguém ter pregado para você, ou de você ter convidado você, ou como no meu caso, e aí agora eu vou precisar dos antigos para poder saber o que é a PEC e o que é uma classe de 5 dias, mas era uma classe de evangelismo para criança que durava 5 dias, né? E ali eu ouvi a verdade do Evangelho, e ali eu tive a oportunidade de não apenas render a minha vida a Cristo, mas ser ganho por Cristo para a salvação. A obra missionária, ela é toda envolvida e baseada na obra de Cristo por nós, e por consequência, Cristo confiou essa obra a homens e mulheres que experimentaram essa obra transformadora em sua vida. E tendo experimentado essa obra, tendo sido transformados por quem Cristo é e por aquilo que Ele fez na cruz, a tendência antigamente
quando eu era criança, jovem, adolescente, era que agora nós estamos livres do inferno, e é verdade, mas a salvação não resume-se a isso, muito pelo contrário, tendo experimentado a obra da redenção em nossas vidas, nós somos reconciliados com Deus. O pecado nos mantinha separados de Deus como inimigos. A consequência que nós merecíamos era a morte eterna e a separação eterna de Deus. Mas Deus, desde a eternidade, decidiu que não ia ser assim. Agora, quando nós somos salvos em Cristo, reconciliados, temos os nossos pecados perdoados, é para entrar num novo e vivo relacionamento com Deus, para entrar num relacionamento eterno. E Deus confiou a nós, é assim que está aqui nesse texto, Deus confiou a nós a palavra da reconciliação e nos deu o ministério da reconciliação. Então eu gostaria de convidá-los a pensar sobre essas verdades. O apóstolo Paulo, no início desse texto, do contexto aqui, ele apresenta duas razões pelas quais ele entende que ele se desgastou e ele entende que está pronto a se desgastar pelos crentes em Corinto ou pelos coríntios. Ao final do livro, dessa carta, que ele vai dizer, olha, eu já me desgastei, estou pronto a deixar me desgastar mais, para que a graça do Senhor seja plena na vida de vocês. E ele fala de dois motivos pelos quais ele está comprometido com o ministério da redenção, da reconciliação e com essa palavra. No versículo 11, a gente não leu, mas ele fala sobre o temor de Deus. O temor de Deus, que é uma profunda reverência diante de Deus por quem Ele é, pelo poder que Ele tem para realizar todas as coisas e pela autoridade da sua palavra. Para nós entendermos temor, a gente tem que ter essas verdades em mente. Quem Deus é, todo o poder, perfeição e santidade que Ele tem, e que é isso que reveste a sua palavra de autoridade. Porque Paulo está dizendo, como que eu não vou pregar se essa missão foi me dada? Eu faço isso por temor a Deus. Mas não é apenas o temor ou a obediência que move o apóstolo. Ele diz, o amor de Cristo me constrange, o amor de Cristo me impele a levar o evangelho adiante. Porque ele está reconhecendo, como nós temos tantos textos na palavra de Deus, sobre estudo em 1 João, 1 João diz assim, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. E aí João completa, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E a consequência natural é, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. A resposta de ser comprometido com a obra da redenção, com a palavra da redenção e com transformação de vidas, é uma resposta ao amor de Deus. Ao amor de Deus que quando nós olhamos para a cruz e vemos o perfeito Filho de Deus lá, sendo entregue como sacrifício pelos nossos pecados, nós reconhecemos, vede, que grande amor o Pai nos tem concedido, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato, somos filhos de Deus. Nós somos gratos e agradecidos a Deus, por esse amor tão grandioso, que moveu os céus para enviar o seu Filho, e manteve o seu Filho numa cruz, para que eu e você fôssemos transformados da nossa condição de perdidos, de pecadores, de merecedores da ira, de rebeldes a tudo que é a vontade e a palavra de Deus, e nós fôssemos aproximados e trazidos para perto como filhos. É isso que o versículo, que muitos talvez saibam de cor, quer dizer. E assim, se alguém está em Cristo, você é uma nova
criatura. É muito interessante porque aqui a palavra deveria ter sido traduzida como nova criação, porque Coríntios tem várias menções, tem vários paralelos com a criação, né? E a criação é algo que veio a partir do poder de Deus, da ação de Deus, da palavra de Deus. E Deus cria todas as coisas, as ordena e as estabelece. E a respeito da nossa salvação, é importante, é necessário que eu e você não tenhamos dúvida, você que é um crente em Cristo, que a nossa salvação é uma obra de Deus nas nossas vidas. Paulo diz isso um pouquinho mais à frente, nesse mesmo texto. Tudo provém de Deus. Eu e você não sabíamos que era necessário reconciliar com Deus. Eu e você não sabíamos que precisávamos de trilhar um caminho. Nós não sabíamos nem o tamanho da nossa condenação. Mas Deus enviou o seu Filho a este mundo para morrer por mim e por você, pelo meu vizinho e pelo seu, por todas as pessoas da nossa cidade, pelos povos indígenas na nossa nação e pelos povos muçulmanos lá do outro lado do mundo. Por vezes, irmãos, nós olhamos para a obra e pensamos na obra da redenção como um grande privilégio nosso. É um privilégio da humanidade, irmãos. Deus enviou Cristo para todos. E o todos aqui não é para que todos vão ser salvos, não é universalismo, não é, essa é uma distorção da verdade bíblica, mas é para todos que creem e que experimentarem em suas vidas o verdadeiro poder da obra de Cristo na cruz. É para os seus remidos, é para os seus escolhidos, mas é para aqueles que vão depositar a sua fé em Cristo. Não apenas juiz-foranos, não apenas mineiros. Eu e minha esposa tivemos o privilégio de trabalhar durante 9 anos e meio como missionários no Rio Grande do Norte, participando de plantação em igreja na zona periférica de Natal, no Agreste e no Sertão. E existe um lugar no Sertão, Potiguar, uma serra que é mais alta do que Juiz de Fora, e fique tranquilo, faz mais calor do que Juiz de Fora no verão, e faz muito mais frio do que Juiz de Fora no inverno, certo? Se você quiser conhecer, eu te levo lá, vai ser um privilégio. Mas nós estávamos lá para levar o Evangelho. E o texto que foi lido aqui no início é que vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, um espaço maior, talvez envolvendo o estado. Samaria era um lugar que os judeus não iriam. Samaria era um lugar que os judeus e aqueles novos convertidos e apóstolos, eles não iriam naturalmente. Por quê? Porque, como nós lemos lá no Evangelho de João, os judeus e os samaritanos não se davam. Mas o Senhor disse que a obra da redenção não é um privilégio para judeus, não é um privilégio para a Judéia, não é um privilégio para Juiz de Fora ou para Minas, mas é para aquele povo que você acha que teria dificuldade. Eu te digo uma coisa, minha experiência da minha esposa no Rio Grande do Norte, no Nordeste brasileiro, nos ensinou 2 lições muito duras e distintas a respeito de nós sudestinos. Você sabia que você é um sudestino? Meu conceito de miséria mudou completamente, porque eu sou nascido aqui, criado aqui, fiz seminário em São Paulo e voltei para Juiz de Fora. O nosso conceito de miséria é muito rico, ou ele considera miseráveis pessoas que têm muitos recursos, para deixar mais claro. E a gente esteve no sertão do Nordeste e visitamos famílias que cozinhavam mandacaru e fava, é um tipo de cacto, para ser a refeição.
Gente, eu vivi lá entre 99 e o ano 2008. Você não está longe de você, não. Você não está longe de nós, não. Mas eu aprendi uma lição sobre generosidade e espírito de comunidade que eu nunca vi a não ser no Nordeste. Numa dessas cidades, durante o tempo que a água era só em tinas são grandes caixas d'água, que o caminhão-pipa abastece aquela caixa d'água, certo? E a população ia pegar a água lá. E podia ir 2 membros da família por vez, cada um com o direito de pegar 50 litros. Certo? Não sei se você sabe o quanto que pesa 50 litros de água, mas eu levei um carrinho com o irmão que eu estava na casa dele, para empurrar num carrinho de mão. E a água chegou durante a madrugada, e aí um senhor saiu batendo na casa de todo mundo, e a casa onde eu estava, o irmão que estava me hospedando no sertão, ele era o diretor da escola estadual, então ele era uma pessoa conhecida, mas no caminho lá, o senhor bateu na casa dele, falou lá o nome dele, falou assim, olha, já tem água. E a partir das 6 horas a gente podia pegar. E aí eu saí 6 horas, com frio de serra, e com água nenhuma, muito vento, planalto, nós fomos buscar água. E aí a gente pegou a água, tinha um monte de gente já na fila antes da gente, pegamos, uma meia hora depois mais ou menos, quando a gente está chegando em casa, eu vejo uma pessoa com uma vasilha numa bicicleta, 2 vasilhas de 25 litros numa bicicleta, indo em direção ao lugar de água, e aquele senhor fala assim, oi Edmilson, tudo bem? Mas ele tinha batido lá na casa e falado assim, Edmilson, já tem água. Então na hora eu reconheci a voz dele. E o que eu quero chamar a sua atenção, é que aquele homem sabia que tinha chegado a água, e ele saiu anunciando para todo mundo, que já tinha água na caixa. Depois que mais um monte de gente tinha servido, ele está lá com a bicicletinha dele, 2 vasilhas de 25 litros para pegar a água. Ele não foi o primeiro a pegar a água. Ele saiu avisando os moradores da cidade que tinha água. E depois ele foi buscar. E aí eu, sudestino, perguntei para o irmão, e ele só vai buscar água agora? E o irmão já entendeu a minha pergunta? Mas para ele não falta. Eu digo isso porque esse é um espírito de comunidade que às vezes nós, crentes em Cristo, tínhamos que ter com uma liberalidade, com uma generosidade muito grandes, meu irmão. A mensagem do Evangelho não pertence a nós. Deus nos confiou ela. Deus confiou a igreja. É para que aqueles que um dia a igreja tiver o privilégio de mandar para os povos indígenas, tiver disposição de mandar para a África, ou tiver interesse e disposição e chamado para mandar para os povos muçulmanos, não são esses que são missionários. Todos nós temos uma responsabilidade. O texto diz para nós, no versículo 18, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Esta é a obra da redenção. A obra da redenção, ela é explicada de uma forma clara e resumida para mim e para você assim. Cristo, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado para que ele morresse na cruz em nosso lugar. E nós, pecadores, que não poderíamos chegar na presença de Deus por conta própria nunca, somos então transformados e somos feitos justiça de Deus. Essa é a obra da redenção, que eu convido você a pensar, se você já experimentou essa obra transformadora na sua vida, que é de reconhecer que aquilo que Cristo fez na cruz por você, ninguém mais poderia fazer, nem você mesmo poderia fazer. Mas que ao fazê-lo, e você se arrepender, e colocar a sua fé em Cristo, você recebe o perdão dos pecados, você é feito uma nova criatura, você é unido com Cristo, mas você também recebe uma transformação, que ela vai ser concluída na glória eterna, em bem breve. Você é justificado do seu passado, mas é assegurado que nós vamos experimentar uma justificação
plena, daqui a pouco, na Bíblia declarada como glorificação. Mas para você, para eu e para você que já experimentamos a obra da redenção, o apóstolo Paulo diz para esses crentes coríntios, para esses crentes na igreja batista no Granbury: a vocês foi dado o ministério da reconciliação. O que é o ministério? É servir os outros. Às vezes a gente fica empolgado com a palavra ministério, mas ela vem da raiz da palavra serviço. É servir os outros para que eles possam chegar a conhecimento da salvação. É anunciar para as pessoas, é pregar, sim, mas é servir. Como você pode servir alguém para que a mensagem da reconciliação possa chegar até ela? Como eu dei um exemplo aqui no início, orar por um vizinho enfermo é servir a essa pessoa? Perguntar se você pode deixar seu número, ou o seu apartamento, ou a sua casa livre, para se alguém precisar, poder tocar, é um serviço? O ministério da reconciliação, meus irmãos, antes de mais nada, é um caminho para a gente percorrer, para chegar às pessoas, para estar em contato com as pessoas, para estabelecer relacionamento com as pessoas. E aí, o apóstolo Paulo diz: e Deus nos confiou a palavra da reconciliação. Qual é a palavra da reconciliação? É a mensagem do Evangelho. Não dá para inventar em cima dessa mensagem, porque ela está plenamente resolvida. Nós somos pecadores, e sem Cristo nós estávamos afastados, apartados de Deus, sem qualquer condição de nos voltar para Ele. Mas como Paulo escreveu aos Colossenses, Deus mesmo, por meio do seu Filho, nos transportou do império das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. A mensagem do Evangelho é a mensagem de Jesus Cristo, enviado a este mundo para morrer por homens e mulheres que precisam de ouvir essa mensagem para serem reconciliados com Deus. E o desafio é: faça isso. Faça isso, não apenas, mas se você tiver oportunidade, faça isso, abrindo a palavra para um seu vizinho, para um amigo, para um familiar, para alguém do seu trabalho ou da sua escola. Mas por vezes, irmãos, nós esquecemos que não é que tem uma ordem de acontecimentos aqui nesse texto, mas Paulo está dizendo, é para quem já foi alcançado e transformado pela obra da reconciliação. Você recebeu um ministério. Você não precisa de um ministério do pastor Assis te consagrar, que não. Cristo já consagrou a mim e a você como ministros da reconciliação. E a gente tem que servir as pessoas para que elas possam ser despertadas para a salvação. Ah, isso vai ser suficiente? Não, porque elas têm que ouvir. Porque a Bíblia diz que com o ouvido se ouve a mensagem de Cristo, com o coração se crê para a salvação. Mas a palavra que nós vamos pregar, ela é urgente, a mensagem é urgente, a mensagem é solene, a mensagem é de grande impacto. Em nome de Jesus Cristo, pois, insistimos, advertimos a vocês, reconciliem-se com Deus. Essa mensagem não pode sair da nossa mente e do nosso coração como algo que talvez devesse acontecer. Talvez o pastor vai pregar um dia mais, ter uma mensagem mais evangelística. Talvez, e a gente vai adiando. A mensagem é para homens e mulheres que já experimentaram, já foram transformados em Cristo. E assim, recebem a responsabilidade de pregar aos outros, com fidelidade, porque a mensagem já está pronta, com ânimo, com disposição, com paixão, porque essa mensagem que eu e você somos convidados a levar ao outro, é uma mensagem que um dia
transformou a nossa vida. Eu gostaria de fazer uma aplicação particular para você que está aqui hoje e talvez ainda não experimentou pela fé e pelo arrependimento dos seus pecados a obra da redenção como uma realidade em sua vida. O apóstolo Paulo está dizendo, Deus não levou em conta os nossos pecados, pelo contrário, a ira, o peso e a condenação desse pecado que tinha que cair sobre mim, Ele fez cair sobre seu Filho, lá na cruz do Calvário. Essa obra está pronta, está realizada, e ela é por mim e para você que está aqui hoje, e que talvez não colocou a sua fé em Cristo. O que Cristo fez foi da vontade de Deus, foi ordenado por Deus, para que nós pudéssemos desfrutar de um pleno e eterno relacionamento com Ele. E como ministro da reconciliação, eu te convido a reconciliar-se com Deus, por meio da fé. O versículo 6, o capítulo 6, versículos 1 e 2, faz uma advertência para você. Não receba essa graça em vão. Não receba essa graça como se você tivesse que dar a resposta a algumas pessoas que estão ao seu redor e depois tivesse que dar alguns passos para completar a sua salvação. Não, receba essa graça como algo que provém de Deus e que eu e você somos pobres necessitados, mas que Ele nos supriu em abundância, com salvação e com justiça. E Ele ainda faz um outro desafio: não adie essa decisão, não se torne resistente a essa decisão, porque hoje, como nós estamos pregando, é um dia aceitável, mas diante de Deus, para aqueles que creem, para aqueles que não creem, haverá um dia que não será mais oportuno. E para eu e você que somos crentes em Cristo, queridos, Deus nos confiou essa mensagem. Nós, a igreja de Cristo, eu e você, nós somos pessoas que já experimentamos uma transformação pela obra redentora de Cristo em nossas vidas. Nós somos nova criação. Nova criação dá a menção, a ideia é de criado numa nova e única condição. Nós somos herdeiros na carne de Adão. E em Romanos, Paulo vai gastar um capítulo para dizer, mas agora, pela fé em Cristo, nós também somos herdeiros do segundo Adão, que é Cristo Jesus. E alguns de nós, numa visão frágil do que é a obra da redenção, falamos assim, então agora nós estamos igual a Adão. Não, nós estamos numa condição muito melhor do que Adão, porque a nossa vida eterna com Deus já está garantida. Adão um dia desfrutou de comunhão com Deus, mas a vida eterna estava para ele poder tomar ou não. A obra redentora de Cristo por nós assegura. E aqui, nos primeiros capítulos de Coríntios, Paulo fala mais de uma vez, nós somos selados, recebemos o selo e o penhor do Espírito. Eu não já pertenço mais a mim mesmo, você não pertence mais a você mesmo. Paulo escreve, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Por isso ele diz aqui nesse texto, Ele morreu para que nós, que nele morremos, porque nos identificamos com Ele, não vivamos mais para nós mesmos, mas a gente viva para aquele que morreu e ressuscitou por nós. E esse é o desafio. Como encarar, como colocar no meu dia a dia e no seu dia a dia, essas verdades preciosas, que envolvem a pessoa e a obra de Cristo. Olhe para o seu lado, olhe para os seus relacionamentos. Lá no Líbano, posso citar país não, né? Lá no Oriente Médio, temos pessoas servindo a Deus. Pessoas que eu e você não vamos alcançar. Não vamos chegar se Deus não nos enviar para lá. Mas também, irmãos, os missionários que estão lá no interior da China,
não vão alcançar o meu vizinho, não vão alcançar as pessoas que eu tenho relacionamento. E eu fui extremamente desafiado para poder estar falando isso para vocês durante a semana, né? Para poder orar pelos meus vizinhos, porque passa batido, de vez em quando a gente ora, né? Mas orar mais, ser intencional em cumprimentar e parar para ouvir a resposta, porque Deus nos confiou a responsabilidade de alcançar essas pessoas. Homens e mulheres transformados por Cristo, que tiveram uma vida totalmente transformada e têm uma disposição de viver uma transformação, são convocados a oferecer as suas vidas diante de Deus, para que aqueles que ainda não ouviram o Evangelho, possam ouvir o Evangelho de Jesus Cristo e serem transformados. Eu vou concluir e vou pedir você só mais 2 minutinhos de paciência, para contar uma história. Não sei se alguém aqui tem essa pulseirinha, mas eu sei que pode ser que conheça. Essa aqui é uma pulseira da base Brasil da Frontiers. Eu gostaria de contar uma história para vocês, de um homem, de um jovem que foi verdadeiramente transformado por Jesus, e que a vida dele contribuiu para que muitas pessoas fossem alcançadas e transformadas por Cristo. Rapidamente, e eu vou contar só um resumo, você acha essa história em algum lugar com mais detalhes. William Borden era um jovem que aos 16 anos ele ganhou uma viagem dos seus pais, quando ele terminou o possível ensino médio dele lá no país dele. Ele ganhou uma viagem para comemorar a sua formatura. E ele saiu viajando pela Europa, pelo norte da África, e chegou até o interior da China. E quando ele voltou espantado e extremamente impactado com a falta de conhecimento que as nações tinham a respeito do Salvador Jesus. E ele, assim que entrou na universidade, convidou alguns amigos para orar, para que Deus pudesse alcançar os povos, porque ele queria alcançar os povos muçulmanos, mais especificamente, meu irmão, no interior da China. E William Borden começou a impactar colegas da faculdade e começou a fazer um grupo de estudos e de oração pelos povos muçulmanos e estudo bíblico. E nos primeiros meses ele começou com 3 pessoas. Ao final do primeiro semestre tinha 150. E quando ele saiu da faculdade, 5 anos depois, tinha 1.300 pessoas na universidade onde ele estudava, orando pelos povos muçulmanos e se preparando para ir ao campo. Alguns deles fundaram uma junta estudantil. Alguns deles foram servir em missões transculturais. E William Borden, quando ele estava nesse caminho, ele foi desafiado, ele foi questionado pelos seus amigos, né, por que ele estava tão determinado, e o que ele queria, por que ele iria para povos tão longe, que ele nem sabia a língua, e ele falou, porque eu entreguei a minha vida a Cristo, sem reservas, em inglês, no reserve, sem reservas, e ele foi e escreveu isso na sua Bíblia. Mas quando ele formou, ele era um jovem de uma família muito rica, ele tinha muito dinheiro, mas ele ainda recebeu convites para trabalhar, para ir para outras organizações, outras empresas, e ele recusou cada um desses convites, porque ele estava decidido de que ele iria para o Egito, para se preparar, para aprender um pouco do árabe, para chegar ao interior da China, porque ele queria falar com povos muçulmanos que viviam no interior da China. E o seu pai falou assim, olha, se você seguir nesse caminho, não vai ser possível manter você como um herdeiro, e você não vai participar da herança da família. E ele escreveu no regret, que é sem retroceder. Ele foi lá na sua Bíblia e escreveu sem retroceder. Quando se começa uma vida com Cristo, é sem reservas e sem retroceder, independente do que vai vir. Pode ser que venha da família, pode ser que a oposição venha da igreja, pode ser que a oposição venha de pessoas próximas. Mas se você
sentir-se desafiado a pregar para um vizinho, para quem está do outro lado da rua, ou para comprometer-se com alguém que está do outro lado do mundo, saiba de uma coisa: você vai enfrentar resistência. William Borden, aos 25 anos, foi para o Egito para estudar árabe e para se preparar para a obra missionária, que ele um dia tinha visto a necessidade das nações e ele tinha um alvo específico, o interior da China. Mas com menos de 6 meses que ele estava no Egito, ele contraiu uma meningite. E nós estamos falando do ano 1920, 1922 mais ou menos, para vocês terem noção do que tinha de recurso para uma meningite naquele momento. E ele estava no Egito. E ele morreu aos 25 anos de idade. E não chegou no interior da China, como foi o despertamento para a sua vida. Mas depois, quando foram juntar as coisas dele e despachar para a família, alguns vão dizer que foi um amigo, em outros relatos vão dizer que foi a mãe dele, que abriu a Bíblia dele e viu que ainda tinha uma outra frase. Essa é a mais difícil. No retreat. Sem arrependimentos. Ele havia escrito uma outra frase na sua Bíblia. Começar a vida cristã e entender o chamado de Deus é sem reservas. O caminho que eu tenho para percorrer, sem retroceder. Independente do resultado. Ele já sabia que ia morrer no Egito. É sem arrependimentos. Porque uma vida transformada por Deus não tem do que se arrepender aqui neste mundo, se estiver fazendo a vontade de Deus. Amém? Esse homem, depois da sua morte, sua mãe conhecendo a sua história, ela doou $1 milhão naquela época, para obras missionárias no interior da China. E hoje no interior da China tem um hospital entre povos muçulmanos que chama William Borden. Você não sabe aonde a mensagem, aonde o esforço que você fizer pelo reino vai chegar. Você não sabe se você vai ser um semeador, como o pastor Assis falou agora há pouco, de alguns missionários que estavam entre os povos muçulmanos. Eles semearam. Irmãos, hoje tem um grupo de missionários participando de uma colheita maravilhosa. Aquilo que parecia assustador depois do 11 de setembro, os últimos 20 anos, é considerado o tempo onde mais muçulmanos têm rendido a Cristo e têm se convertido. Mas teve gente que morreu no campo e não viu esse fruto. Mas para a glória de Deus, essa missão continua. Que Deus nos abençoe, que a graça do Senhor nos sustente a sermos responsáveis como ministro da reconciliação e sermos fiéis a esta palavra. Que Deus te abençoe. Amém. Obrigado, pastor Luiz. Meus irmãos, essas coisas precisam aquecer o nosso coração, né? Esse servo fiel de Deus, a quem o pastor fez menção, poderia ter feito escolhas diferentes. Quem ouve a história pode no primeiro momento pensar assim: puxa, ele ouviu o chamado de Deus, se dedicou, mas não chegou a ver a obra acontecer. Se ele não fizesse o que ele fez, então nada aconteceria, porque ele deu a vida dele por essa obra. Então tudo acontece. Não tem a ver conosco, tem a ver com Deus, tem a ver com a obra salvadora dele. A gente precisa fazer o nosso melhor hoje, né? E descansar no fato que a gente está fazendo para Deus, e que Deus fará com que o trabalho ele prospere. Um semeia, o outro colhe. Mas por trás do que semeia, por trás do que colhe, está a mão poderosa de Deus. Então louvamos a Deus pela sua vida, pastor, pela sua palavra, por essas informações, por essa exposição da palavra de Deus. E o desejo do nosso coração é que Deus nos mova. Igreja que não vive missões
igreja que não ama missões, longe, do outro lado do mundo, e perto, do outro lado da rua, não pode ser chamado de igreja. A gente quer ser igreja, igreja do Senhor. A gente quer que a nossa vida produza fruto para a glória de Deus. Amém? Louvamos o nome do nosso Deus. Estamos caminhando para o final do nosso culto, irmãos. Com esse sentimento mesmo. A gente quer ficar, a gente quer falar mais, a gente quer permitir que Deus vá aquecendo o nosso coração, mas a gente precisa ir. Porque aqui, talvez não tenha ninguém que não tenha rendido seu coração a Jesus. Se tiver, eu digo a você que você não se concilie com o seu sono nessa noite antes de confessá-lo como Senhor e Salvador. Dizer: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero essa salvação do Senhor, eu quero a obra do Senhor na minha vida, então opera em mim. Se você fizer essa oração aqui agora, Deus salva você aqui agora. Se você fizer essa oração na sua casa sozinho, Deus salva você lá. É só você reconhecer Jesus. Mas, se tivermos, são poucos em relação a tantos que tem lá fora. E a gente precisa ir. E a gente precisa contar para as pessoas aquilo que Deus tem feito na nossa vida, para que aquilo que Ele fez em nós, Ele faça nos outros também. Nossos vizinhos, nossos parentes, nossos colegas de trabalho, de escola. Então, que Deus nos conduza ao longo dessa semana e faça com que o Evangelho dele seja conhecido através de nós. Amém? Muito bem, nós vamos orar pelos nossos aniversariantes, quem fez aniversário ou quem faz aniversário de hoje até o próximo sábado. Tem alguém aí? Se tiver, saia do seu lugar, vem aqui para frente, a gente quer orar pela sua vida. Amém. Você lembrar assim: puxa, meu pai, minha mãe, meu irmão faz aniversário, mas não está aqui. Se você quiser sair do seu lugar e vir aqui representá-los também, a gente vai orar pela vida dele. É um momento gostoso, a gente celebra a vida que Deus nos dá e a vida que Ele sustenta. E Ele sustenta com propósito, a gente precisa fazer bom uso dele, né? Muito bem, você que vinha orando: Senhor, olha, preciso do socorro do Senhor, preciso da bênção do Senhor, tenho uma luta, tenho uma dificuldade, tenho um alvo, eu preciso da resposta do Senhor. E nesses últimos dias Deus respondeu. Deus concedeu a você aquilo que você estava pedindo. Você viveu isso, sai do seu lugar, vem aqui à frente também, a gente quer orar e a gente quer agradecer a Deus junto com você. A gente ora a um Deus vivo, a um Deus que está atento aos nossos pedidos, um Deus que tem prazer em nos conceder aquilo que pedimos. A gente precisa agradecer. Por fim, eu quero convidar você que está vivendo essa luta, ainda está na luta, essa luta que é maior que a sua força, maior que a sua resistência, e você diz: Senhor, socorra-me, venha ao meu socorro, opera um milagre para mim, eu preciso do Senhor. Se você está vivendo isso, saia do seu lugar também, venha aqui à frente. A gente quer orar por você, a gente quer orar com você, a gente quer participar com você desse momento de luta, de clamor diante de Deus, para que a gente possa também se alegrar com você nas vitórias. Há alguém que está vivendo essa luta, essa dificuldade? Muito bem, eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. Gosto de fazer essa afirmação sempre, para que a gente não perca de vista aquilo que a gente está fazendo. A gente ora aqui e agradece pelos aniversariantes, ora e agradece pelos pedidos atendidos, ora por aqueles que estão precisando de socorro de Deus, mas essa oração não é do pastor, essa oração é da igreja. O Senhor responde à oração da igreja, a sua oração. Então nós vamos fechar nossos olhos e juntos vamos clamar ao nosso Deus. Deus Todo-Poderoso que está nos céus, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo aquilo que nós pudemos experimentar na Tua presença nessa noite, porque nos reunimos aqui para celebrar o Teu nome, para apresentar ao Senhor a nossa oferta de gratidão, oferta de arrependimento, oferta de louvor por aquilo que o Senhor é e por aquilo que o Senhor tem feito por nós. Mas quanto mais nós recebemos do Senhor enquanto nos reunimos na Tua presença, te louvamos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor falou no nosso coração, te louvamos pela mensagem que recebemos e por esse despertar
para que cada vez amemos mais e nos dediquemos mais ao trabalho missionário. E agora, Senhor Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por esses teus filhos que vêm à frente dizendo: Senhor, muito obrigado, porque completamos mais um ano de vida. O Senhor é o Deus da vida, é o Senhor quem concede, é o Senhor quem sustenta. Abrimos os nossos olhos todas as manhãs, porque o Senhor nos sustenta. Então te louvamos por essas vidas, Senhor Deus, e te rogamos que a tua bênção esteja sobre eles, multiplicando os seus dias, a alegria e a gratidão em seus corações, para que não só vivam e desfrutem da vida que é dada pelo Senhor, mas que usem essa vida com sabedoria, para a glória do teu nome, para a expansão do teu reino. Ó Deus eterno, também nos unimos aos teus filhos que dizem: Senhor, muito obrigado, porque nós oramos, nós pedimos o socorro do Senhor, e o Senhor nos atendeu. Louvado seja o nome do Senhor, o Deus que ouve e responde às nossas orações. Não oramos a um Deus qualquer, a um Deus criado pela ideia humana, mas oramos a um Deus vivo, um Deus eterno, um Deus todo-poderoso, e um Deus que se importa conosco. Muito obrigado por essas vidas e por aquilo que o Senhor tem feito pelos teus filhos. Agora, Senhor Deus, nós oramos por aqueles teus filhos que estão enfrentando lutas. Não temos ninguém aqui à frente hoje, mas nós sabemos, ó Deus Santo, que todos nós, de alguma forma, enfrentamos lutas, e alguns de nós estão enfrentando grandes lutas. O que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, é que a tua mão seja estendida sobre teus filhos. Nós sabemos que algumas lutas têm que ser enfrentadas mesmo, porque através das nossas lutas, através das nossas dores e da maneira como nós respondemos a elas, pela fé no Senhor, o testemunho é apresentado e pessoas creem no Senhor. Então, se as lutas são para a glória do Senhor, então dá-nos força para enfrentá-la. Mas, ó Deus, quando pedimos a tua intervenção sobre a vida de teus filhos que estão enfrentando lutas, é porque nós cremos que a intervenção do Senhor não só libera teus filhos para que possam, com mais tempo e mais energia, servir ao Senhor, mas também fortalece a fé desses teus filhos e a fé daqueles que estão acompanhando as suas vidas e suas lutas. Então, assim nós pedimos: estenda a tua mão e socorre teus filhos para a glória do teu nome. A oração que fazemos hoje em favor daqueles que lutam, nós queremos fazer no próximo domingo, nos domingos que seguirão, como agradecimento pela resposta das tuas orações. Pedimos ao Senhor que nos conduza para os nossos lares, e que ao longo desta semana, onde quer que estejamos, que essa alegria permaneça em nós, a lembrança de tudo aquilo que temos aprendido do Senhor, e que possamos ser testemunhas vivas do teu amor e da tua salvação. Conduza-nos assim, ó Deus eterno, nós oramos em nome de Jesus. E agora que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e as consolações e comunhão do seu Santo Espírito repousem sobre nós, e sobre nós permaneçam desde agora e por todo sempre. Amém e amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Terminando o culto, nós vamos ter agora mais uma canção. Eu gostaria que você louvasse